queridos irmãos e queridas irmãs, atendendo a pedidos, vamos fazer os principais pontos de exame para as pessoas que se confessam raras vezes. É o chamado exame de consciência. Para as pessoas tíbias que frequentam os sacramentos, esse exame deve ser cuito e feito sem ansiedade ou escrúpulo. Bastar-lhes lançar um olhar sobre as suas faltas, em que caem no dia a dia ordinariamente, para poderem se aplicar mais na recepção do sacramento da penitência, a produzir atos úteis a seu progresso espiritual, atos que muitas vezes as distraem os temores e vãs inquietações. Os que se confessam de longe em longe devem empregar no exame de consciência o tempo bastante para lhes lembrarem, quanto possível, a espécie, o número dos seus pecados. Para isso discorrerão pelos mandamentos de Deus e da Igreja, os 7 pecados capitais, os deveres do próprio estado de vida, e verão em que pecaram por pensamentos, palavras e obras. Se não é possível determinar certamente o número dos pecados, basta considerar a sua frequência por dia, semana, porque a divina misericórdia não exige o que é moralmente impossível. Para o penitente, terá que dever cuidado em examinar, especialmente o defeito que é mais propenso e os meios que devem ser empregados para a correção. Quando só se faz pecados veniais, são confessados, será útil acusar-se de algum pecado mais grave. Então agora eu vou apresentar aqui os pontos. Recusar crer em tudo que ensina a Igreja, duvidar, ter vergonha de mostrar o que crê, expor-se a perigo de perder a fé frequentando os ímpios ou fazendo leituras perigosas, falar contra a religião, a Igreja e os seus ministros, frequentar centro espírita, entregar-se ao desespero, desânimo, falta de confiança na providência ou misericórdia de Deus, entregar-se à presunção esperando salvar-se sem rezar, ou alcançar misericórdia sem deixar o pecado, valendo-se da misericórdia de Deus para fazer o mal, diferir a conversão ou expor-se temerariamente às ocasiões de pecado, ser supersticioso, pecar por sacrilégio, seja a respeito de pessoa consagrada a Deus, seja a respeito de um lugar ou coisa santa, confessar-se ocultando pecado mortal, sem contrição ou bom propósito, descuidar da oração, jurar falso, blasfemar, proferir imprecações, maldições, violar os votos, juramentos, desejar o mal ao próximo, desejar a morte do próximo, desejar a morte do Papa, faltar à missa ou trabalhar nos domingos e festas de preceito, cometer irreverências na igreja, faltar com respeito, amor, obediência, assistência que deve aos seus pais, não cuidar dos seus pais, depositar os seus pais em asilos, ser descuidado na educação, correção e vigilância dos seus filhos, não educar os seus filhos na fé católica, não fazer os seus filhos a rezar, colocá-los em escolas seculares, oficinas ou casas em que a fé e os costumes correm perigos, não separar os filhos da ocasião de pecado, tais como leituras, companhias, saraus, divertimentos, amizades perigosas, pecar se é casado por desunião, ciúmes, infidelidade, ações criminosas contra a santidade e o fim do sacramento do matrimônio, faltar com respeito, obediência, fidelidade e probidade que deve aos mestres, deixar que os subordinados procedam mal, excitá-los a isso, não pagar o salário devido, não cumprir os deveres da própria função, fazer ou desejar o mal ao próximo, a si mesmo, entregar-se a gulodices, embriaguez, ferir alguém, espancá-lo, pecar por ódio, cólera, ressentimento, vingança, desejo de vingança, inveja, ciúme, escândalo, etc. Pecar contra a pureza por pensamentos, desejos, palavras, cantigas, leituras, escritos, prazeres, brinquedos, familiaridades, ações más,
Deve o penitente declarar, quando for necessário, as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Ofender a Deus por furto, fraudes, usura, não restituir o que é dos outros, não reparar o dano causado, não pagar dívidas, quando pode gastar o que pertence ao próximo, cooperar nas injustiças cometidas pelos outros, pecar por falsos testemunhos, mentiras, maledicências, calúnias, palavras injuriosas, referências maliciosas, interpretações malignas das ações e intenções do outro, juízos temerários, suspeitas injustas, divulgação de segredos confiados, danos não reparados feitos à reputação ou à honra do próximo. E agora, um pecado que está muito em voga, a fake news, mandar WhatsApps, denegrindo a imagem alheia, mentir sobre os outros, caluniar os outros, apresentar coisas contra o irmão ou contra o irmão, não cumprir o dever pascal de fazer uma boa confissão pela Páscoa, violar o jejum na quarta-feira e de cinzas e na sexta-feira santo, violar a abstinência de carne na quarta-feira de cinza e na quarta-feira santa. Muito cuidado com bebidas, festas e orgias durante o tempo da quaresma. E principalmente aqueles que pecam contra o sexto mandamento, contra o estado de vida, o casado que trai a sua mulher e o solteiro que não vive a sua castidade. Procuremos fazer uma boa confissão, procurando fazer um bom exame de consciência e lembrando que só faz o preceito pascal quem se confessa pelo menos uma vez por ano pela Páscoa da ressurreição. Uma boa confissão para você. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.